ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Bom, eu sou Assaruí Franco de Moraes e hoje nós temos aqui a participação do nosso companheiro, aliás, a participação competente do nosso companheiro Geraldo Cardoso, né? O querido César Reis está acamado. No programa de hoje, ele que não está podendo vir, né? Mas nós estamos aqui para conduzir e levar a vocês as informações, as notícias e as análises de interesse da comunidade e da doutrina espírita. Como vocês sabem, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil está na Rua dos Inválidos 182, no segundo andar, no centro do Rio de Janeiro, lá no prédio da CERJ. Os nossos telefones são 2224-1060, 2224-0736. Bom, meus amigos, nós temos aqui a grade de programação do ICEB para ainda esse final do mês de julho, né? E como todos sabem, aos sábados das 9 às 12 horas, nós temos estudos de mediunidade e doutrina espírita. Esse estudo é conduzido pelo nosso companheiro Silvio Cruz Portugal. É imperdível, isso é muito importante, e o Silvio Cruz traz uma capacidade, uma didática muito importante nesse sentido. Aos sábados também, das 12 às 13h30, nós temos o curso de Esperanto Básico 1 e o curso de Esperanto Básico 2. São duas etapas, né, de formatação do curso de Esperanto que nós temos no ICEB, e esse curso é oferecido pelo Altamiro Rocha, que é um esperantista de 4 costados, né? Ele já é bastante conhecido no nosso meio, e também para aqueles que gostam da linguagem que veio do céu, é uma boa oportunidade de aprendizado e de crescimento cultural. No próximo sábado, agora, no dia 14, nós vamos ter um estudo das obras de André Luiz nos domínios da mediunidade. Isso é todo o segundo sábado do mês, né? No horário de 13h30 às 14h45, o Luiz Eduardo Brandão, que também já é conhecido dos frequentadores dos cursos de sábado do ICEB, com a sua cultura e com a sua capacidade de informação. Agora, aos terceiros e primeiros sábados de cada mês, né, entre 13h30 e 14h45, nós temos, pela coordenação do professor Jorge André dos Santos, estudos e análises sobre o pensamento de Joana de Ângeles, né? Esses estudos são, no terceiro sábado, oferecidos pelo Dr. José Henrique Rubim, e no primeiro sábado são oferecidos pela doutora Luzia Matias. Agora, no quarto sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos a obra de André Luiz, Libertação. É um estudo muito interessante que é oferecido pela doutora Maria Amélia Braglioli Serrano, que é a vice-presidente do ICEB. Então, meus amigos, no dia 14, agora, no próximo sábado, nós teremos dentro do item de tópicos especiais, né, que nós estamos oferecendo isso dentro do mês de julho, nós temos no tema Fronteira do Conhecimento, uma apresentação do professor Cláudio Conte a respeito da dimensão quântica da vida. É imperdível. O professor Conte, ele é um físico, ele é matemático, ele é professor universitário, e a contribuição que ele consegue mesclar entre a
o interesse, né, os ensinamentos espíritas e a ciência, a cultura, o academicismo, essa junção faz com que as aulas do professor Conte sejam imperdíveis. Então, no próximo sábado, dia 14, a partir das 15 horas, o professor Conte estará fazendo a apresentação de A Dimensão Quântica da Vida. Nós queremos também informar aos nossos amigos que, através do e-mail Instituto de Cultura Espírita do BR, tudo junto, né? @gmail.com, e do outro e-mail, que é culturaespírita@oi.com.br, nós temos um canal aberto de comunicação dos nossos ouvintes para com o programa Cultura Espírita. Bom, como nós sempre fazemos, né, nós trazemos aqui sempre uma informação biográfica. Essa informação biográfica hoje nos vai ser oferecida pelo companheiro Geraldo Cardoso, né? O Geraldo está trazendo hoje também uma figura de grande importância no espiritismo dos anos 40, dos anos 50, né? Do início, enfim, daquela batalha grande que teve como protagonista o nosso Leopoldo Machado e tantos outros nomes do espiritismo, né, Geraldo? O que você tem aí hoje? Aproveitar para externar a nossa satisfação em estar juntos aqui mais uma vez. Trazemos hoje alguns dados sobre o nosso grande trabalhador da doutrina, Agostinho Pereira de Souza. Agostinho nasceu no dia 28 de novembro de 1889, na cidade do Porto, em Portugal. Desencarnou em 12 de outubro de 1955, no Rio de Janeiro, onde desembarcou aos 12 anos de idade, criança ainda. Era um trabalhador incansável. Desde cedo, dispôs-se a vencer na vida e realmente venceu graças ao seu espírito lutador, honesto e devotado. Entre os muitos empregos que teve antes de prosperar, ele passou por diversas alfaiatarias, camisarias, entre elas uma que ficou muito famosa e é do nosso tempo ainda de meninos, a Casa Barbosa Freitas e também a Fábrica Confiança. Depois, então, trabalhou em outras camisarias, Camisaria Brandão, e dali saiu para fundar o seu próprio negócio. Era uma loja conhecida como o Camiseiro. Ali ele se tornou um dos mais importantes comerciantes e fez fortuna. Graças a esse seu esforço, tornou-se um homem rico, mas soube usar com bondade a sua fortuna e de acordo com o que aprendera nos ensinos do Evangelho. Distribuiu muito aos seus empregados sob forma de participação nos lucros e também fez muitas doações a instituições benemerentes. Era muito amável, acolhedor, procurou ser justo e se tornou adorado por empregados, fregueses e pelos seus beneficiários. A sua participação, dando participação nos lucros aos empregados da empresa, incentivou-os a cooperar cada vez mais, fazendo crescer cada vez mais os seus negócios. Foi casado com dona Deolinda Veloso de Souza Agostinho, com quem teve 6 filhos. Sua esposa era médium notável. Foi uma incansável trabalhadora na seara espírita. Porém, depois de um período de enfermidade, desencarnou, deixando-o viúvo em 12 de outubro de 54. E exatamente um ano depois, o nosso Agostinho também desencarnou, no dia 12 de outubro de 1955. Possuía uma inabalável fé, aliada a um espírito humanitário, que o levou a cooperar com quase todas as obras de assistência à criança, ao idoso e aos necessitados em geral. Entre as suas inúmeras atividades no movimento espírita, pertenceu ao Conselho Superior da FEB, foi membro da diretoria do Grupo Espírita Antônio Leão, fez parte da Fundação Maria Tagaia e fez muitas doações e era um homem de ação. Enquanto nós temos pessoas que falam, pregam, ele agia. Certa vez, dizem que o grupo queria fundar um hospital e ficaram naquela, quem faz, quem vai, e ele então doou um terreno na Rua Almirante Alexandrino. Depois, naquela expectativa de quem dirige, quem conduz, ele então se propôs a presidir a construção do hospital, que se chamou Hospital Espírita Pedro de Alcântara.
Esses, então, são alguns traços muito rápidos da personalidade do nosso irmão, que pelo muito que fez, deve hoje desfrutar de um excelente lugar da espiritualidade e recebe agora nossas vibrações de agradecimento. Sem dúvida. Ô, Geraldo, eu só queria fazer um registro bem rápido, é que o nosso querido Agostinho, ele foi também um dos pioneiros naquilo que nós fazemos hoje em programas radiofônicos espíritas. Junto com o Leopoldo Machado, ele fazia a Hora Espírita Radiofônica na antiga rádio transmissora. Então, já na década de 40, já tínhamos programas espíritas sendo irradiados, né? Foi muito bem lembrado. Que Jesus, então, abençoe o nosso querido companheiro, né? E que a paz esteja sempre com ele, com todos os pioneiros, com todos aqueles que trabalharam pelo Espiritismo. Vamos agora, na sequência, a um intervalo e em seguida virá a nossa querida Natasha McKenna. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Somos os trabalhadores convocados ao serviço na seara do Mestre. Jesus tem aplacado a tempestade das adversidades cotidianas e tem amorosamente nos ensinado a viver. Mesmo nas noites mais densas e nas tardes mais vazias, a doce voz do Cristo fala ao nosso coração. Sua palavra é de otimismo, de ânimo, balsamar as nossas almas que anseiam por um mundo melhor e uma humanidade verdadeiramente feliz. A felicidade que o mundo não nos pode dar, que em verdade consiste na felicidade oriunda da felicidade dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que ainda carecem do nosso amparo e do nosso auxílio benfazejos. Estejamos dispostos ao serviço cristão. Muitas almas ainda encontram na doutrina dos espíritos o farol. Para muitas outras, a doutrina é a luz no fim do túnel. O espiritismo surge na terra como a luz no alto da caverna, que finda de vez o medo dos seres com relação ao vasto, infinito e complexo que há no exterior. O mito se esvai, o ser começa a compreender o seu papel e encontra o consolo. E novamente pode-se ouvir a voz do Mestre ecoar no mais íntimo das almas: minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que sejam de perseverança e fé os nossos destinos, que sejam de desafios as nossas lutas, e que possamos compreender que vencer com Cristo é melhor que vencer sozinho, porque sozinhos nunca estamos, porque sozinhos nada somos. Muita paz. Lembrando, querido amigo ouvinte, que você está ouvindo o programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. E você pode acompanhar a nossa programação através dos seguintes endereços eletrônicos:
www.clubedearte.org.br ou através do portal ICEB, www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já uma excelente semana para todos. Muita luz, muita paz e muita música, sempre com Jesus aos seus corações. simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem.
Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Alô, amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita. Bom, dessa vez, então, nesse bloco nós temos o hábito de trabalhar com os nossos ouvintes, né, numa participação deles e fazer a interação com dúvidas que eles tenham, nos informam, nos perguntam e nós, então, com muito prazer responderemos, né? Sempre lembrando que é através do nosso e-mail, do nosso trabalho de internet, né, que isso é possível. Então, tanto podemos fazer isso com os nossos amigos de todo o Brasil, que nos ouvem através da Rádio Rio de Janeiro em computador, como também os que estão aqui na área do Rio de Janeiro através do rádio, né? O nosso e-mail é Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com. E também o outro é culturaespírita@oi.com.br. Sem esquecer que o nosso site é o www.portaliseb.org.br. Esses nossos programas eles ficam à disposição durante 3 meses para que aqueles que perdem a audição das quintas-feiras possam ter acesso em outro dia e outra hora de maior conveniência, né? Bom, dentro de hoje no programa, nós temos aqui perguntas que foram formuladas pela nossa ouvinte Mariana Paliantes, de Uberaba, Minas Gerais. Essa mesmo veio através de e-mail, via internet. Ela ouviu o nosso programa pelo computador, né? Então, Geraldo, qual é a primeira pergunta que ela tem aí para nós? A semana tem 2 perguntas. A primeira delas, ela diz: aqui em Uberaba, ainda é muito forte a presença de Chico Xavier. Por que ele não se manifesta para dar continuidade ao trabalho que sempre realizou de ajudar os outros? Bom, Mariana, antes de mais nada, a gente quer agradecer pela sua audiência e a sua participação aí de Uberaba, né? A espiritualidade, Mariana, tem o seu planejamento feito dentro de razões que muito ainda nos falta atingir. O nosso querido Chico Xavier, durante seu tempo encarnado, foi de uma extrema atuação consoladora junto aos sofredores. Nós queremos crer que após a sua volta à vida espiritual, muito há o que avaliar para ele, né? Planejar o futuro, investir em novas missões, e isso deve se encaixar em outros trabalhos missionários de outros espíritos trabalhadores, porque nós sabemos, Mariana, que os espíritos trabalham em equipe. Eles trabalham sempre com a coordenação superior. Então, perguntar por que ele ainda não se manifesta, ou por que ele não volta, ou quando volta, ou por que volta, isso tudo tem que fazer parte de um contexto. Ele, numa eventual volta do Chico Xavier, ele não viria sozinho, isolado. Sempre haverão aqueles que virão para dar estrutura, para dar apoio a um trabalho missionário que ele venha a ter. Sem dúvida nenhuma, um trabalho missionário ele exige a participação, a moderação, ele tem que levar em circunstância situações como o ambiente do país, o ambiente social da terra, que importância, que impacto um novo trabalho missionário teria. Você pode imaginar, o nosso Chico, ele publicou cerca de 100 obras, né, psicografadas. Já imaginou, antes dele vir nessa encarnação que ele teve, o trabalho, o planejamento, as situações que foram previstas e imaginadas e organizadas de forma que ele pudesse vir, para que ele pudesse ter uma determinada situação, a cidade, o ambiente, a família, e depois o trabalho, né, de psicografia, o efeito disso tudo, a postura, a atuação dele, tudo isso foi planejado.
Então, isso demanda tempo, demanda circunstâncias, demanda um ambiente social muito propício. Então, nos resta ter um pouco de paciência e aguardar para ver o que a espiritualidade pode estar prevendo, né? Nós temos que aguardar os propósitos maiores que Jesus nos reserva. E certamente o nosso querido amigo há de se apresentar com novas proposições de caridade e de amor. Além disso, tem as prioridades. Ele foi chamado ao chegar, tem outras missões no espaço. Que nós desconhecemos. Sem dúvida, pelo trabalho que ele exerceu aqui, Geraldo, ele deve, pelo menos por um período razoável, deve estar tendo um trabalho de orientação espiritual dele para cá. Né? De ajuda, de apoio. Tem tantos médiuns que estão se destacando, né? Médiuns sérios, pessoas com uma missão definida, e ele, com a experiência que ele adquiriu, ele sem dúvida nenhuma deve estar dando muito apoio, muita ajuda a toda essa estrutura, né? Então tem... multiplicar isso aí. E nós não podemos nos esquecer também que sempre, mesmo não sendo da nossa percepção, ele está continuamente olhando por nós e enviando seu benfazejo humor para os nossos corações. Perfeito. Qual é a outra pergunta, Jean? Muito bem. A segunda pergunta. Onde posso encontrar as obras completas de Francisco Cândido Xavier? Bom, você sabia que o Chico Xavier, no último dia 30 de junho, né? Agora ele fez 10 anos que ele desencarnou. Tá? E ele psicografou e publicou, como eu já havia dito antes, cerca de 100 obras. Né? A última obra dele publicada foi em 1999, e o nome do livro é Escada de Luz. Pois bem, Mariana, você pode encontrar a relação, já que você tem acesso e trabalha com a internet, né? Usa a internet, né? Você pode encontrar a relação no catálogo da Federação Espírita Brasileira. Né? Você vai ao site da FEB, www.febnet.org.br. Você vai até o site da FEB e lá eles apresentam a relação completa dos livros do Chico Xavier. Agora, eu imagino que aí em Uberaba também as livrarias, né, devam ter aí, não sei se eles podem apresentar as obras completas, mas você pode fazer pedido e eles vão mandar buscar, trazem para você. Enfim, são várias as formas que você tem de poder acessar o desejo seu, né, atender o desejo seu de ter as obras completas do Chico Xavier. Agora, haja fôlego, hein? São 100 obras. Os temas são muito variados. Né? São muito variados. Temas eminente técnico, a série recebida de André Luiz, tem romances, né, de Irmão X, crônicas, de maneira que é muito variado. Né, Mas eu acho que, pelo jeito, a Mariana é ainda muito moça, né? Ela vai ter oportunidade de poder ler isso tudo. Né? É verdade. Tá bom, meus amigos. Então ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a Internet do Bem. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem nos traz hoje um fato revelado a Divaldo Pereira Franco. Com base nesse fato, o nosso querido irmão nos traz importantes ensinamentos. A página se intitula História de um Espírito e nos conta: há muitos anos, um espírito apareceu a Divaldo. Era o espírito de uma mulher que contou-lhe sua triste história. Conta ela: eu era bela, casada com um homem também muito atraente. Éramos felizes, até que um dia a sua beleza física nos desgraçou.
simpático, jovial e atraente, arranjou outra mulher, mais bela e mais jovem do que eu. Uniu-se a ela e disse-me: a partir de hoje vou abandoná-la. Sairei de casa. Você está velha e desgastada. Arranjei outra mulher mais jovem para me estimular e dar colorido à minha vida. Dizendo isso, arrumou as malas e saiu. Enquanto saía, dei um tiro em minha cabeça para que ele ouvisse e tivesse remorso para o resto da vida. Suicidei-me. Não posso dizer quanto tempo se passou. Senti o tormento que me veio depois do suicídio, o arrependimento pela crueldade do ato impensado, o desespero que me proporcionou. Tudo quanto possa lhe dizer é que agora eu me libertei momentaneamente do tiro, da bala que partira a minha cabeça. E meu primeiro pensamento foi ver o homem por quem destruí minha vida. Quis visitá-lo, e uma força estranha, como se fora um magneto, atraiu-me a uma casa majestosa, a uma mulher de meia-idade e a um homem que estava atormentado e deitado em uma cama especial. Era meu antigo marido, portador agora de uma doença degenerativa. Estava desmemoriado, deformado, apalermado, sofrera também derrame cerebral, estava sem cabelos, sem dentes, trêmulo sobre a cama. Então eu olhei e pensei: meu Deus, foi por isto que me matei? Como pude ser tão apegada à matéria, que murcha e se decompõe mesmo em vida? Hoje estou sofrendo moralmente. Como pude dar tanto valor à matéria? Não confiei em Deus e cheguei ao extremo de tirar minha vida por um homem que não a merecia, enseguecida por sua beleza física. Apeguei-me muito, a ponto de anular minha personalidade. Não podia viver sem ele. E em prece ligeira roguei ao Pai: tem piedade de mim e de todos aqueles que estão presos às pastas de carne, que irão se decompor e morrer em breve, mais breve do que esperamos. Dizendo isso, saiu depressa, sem dar tempo de Divaldo falar com ela. Dessa história, podemos tirar 3 lições. Primeira, sobre o suicídio, a recomendação da doutrina espírita é: não se mate, porque você não morre. Segunda, não veja na beleza física o principal atributo de alguém. Procurar parceiros visando apenas a beleza física, sem dar importância aos valores espirituais, é um lamentável engano. O amor verdadeiro não é cego, mas a paixão sim. Respondendo à questão 969 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais disseram a Allan Kardec: muitos são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Convivendo com o outro é que poderá apreciá-lo realmente. Cumpre não esquecermos que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a qualidade. Terceira, ninguém pertence a ninguém, isto é, ninguém é dono de alguém. Quando amamos verdadeiramente a outra pessoa, nós queremos vê-la bem, vê-la feliz, seja lá com quem for. E com muita propriedade, Divaldo nos exorta: é necessário libertar-nos dos apegos, das coisas que escravizam, e seguirmos a direção do alvo, porque somos a flecha que o grande arqueiro do universo disparou. Aprende, pois, a olhar, não só com os olhos, mas também com o coração. Amar verdadeiramente a alma e não o corpo, pois o corpo acaba e a alma é eterna. Somos espíritos eternos em passageira experiência carnal. Reencarnamos para adquirir luz. Na procura do parceiro ou parceira
com quem cumpriremos o programa que nos cabe na presente encarnação, devemos usar mais o coração e a razão para descobrirmos no outro os valores morais, cuja presença revela as luzes e, se ausentes, denunciam as trevas. Dificilmente os encontraremos, buscando-os somente na aparência física. Meus amigos, visitem a página do ICEB e do Clube de Arte na internet. Lá podem ser encontradas as matérias apresentadas neste programa. Anote os endereços eletrônicos: www.portaliceb.org.br e www.clubedearte.org.br. Agradecemos a gentil atenção e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Olá, amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita, né? Agora, nesse bloco, nós sempre estamos procurando trazer a parte mais doutrinária, né? Análises doutrinárias, né? E hoje, então, são sempre artigos tirados do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Esse livro que nós temos é uma edição da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, né? Bom, meus amigos, então o que nós separamos para fazer uma análise para vocês hoje é o capítulo 17 desse livro do Chico Xavier, né? Do Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 17 e o título dele é Na Exaltação do Reino Divino. Como todos os trabalhos que pontificam, né, as psicografias do Chico Xavier, ele sempre coloca um textozinho ou da Bíblia ou do Novo Testamento, né, ou então da própria estrutura da codificação espírita. No caso desse livro Palavras de Vida Eterna, ele sempre coloca um texto bíblico, né? Um texto de um dos livros da Bíblia. E aqui hoje ele colocou um trecho do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, né? Que diz o seguinte: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Então são palavras de Jesus e o título do artigo é Na Exaltação do Reino Divino. Diz Emmanuel: Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras. Então veja, Geraldo, ele já começa dizendo assim: muito bem, você glorifica o Senhor Supremo e será discípulo do grande Mestre. Ok. Agora, não é apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras que poderá ser discípulo do grande Mestre. Então nós vemos isso muito a miúde, né? Pessoas que conhecem as divinas Escrituras, conhecem bem. Nós vemos pessoas que conseguem recitar livros, capítulos, versículos, né, dos textos bíblicos com uma facilidade, com uma proficiência, né, com uma coisa assim muito... você fala, pessoa preparada, conhece a Bíblia e etc. Então Emmanuel já faz o primeiro alerta dizendo que não é por causa disso que você poderá ser considerado um discípulo do grande Mestre. É verdade. Quando Jesus disse, em certa ocasião também, esse povo só me ama de palavras.
De maneira que não basta conhecer a letra, né? Tem que praticar. Né? Na sequência, Emmanuel diz assim: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Então, muitas vezes, ao apregoar os méritos da revelação, as pessoas chegam mesmo a emocionar os seus ouvintes. Exato. Nós conhecemos casos isso em todas as denominações religiosas, não estamos falando especificamente do Espiritismo, mas as pessoas têm o dom da palavra, então eles conseguem teatralizar de uma maneira muito forte os elogios, né, as elegias às palavras de Cristo, e com isso então levam as pessoas a uma lágrima, emocionam, fazem aquele trabalho todo, né, de desenvolvimento do sentimento pelo cristianismo, mas não é também por isso que ele será considerado discípulo do grande mestre. E muitas vezes a plateia até envolvida por aquela locução, pensa que aquele semelhante está muito além espiritualmente do que os próprios que os assistem. E às vezes não acontece isso. Né? Exatamente. Na sequência das advertências de Emmanuel, ele diz assim: serás discípulo do grande mestre, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. É muito interessante que nós muitas vezes vemos nos escritos, né, nos oradores, né, eles trazem a reminiscência do passado como uma razão para lembrar as experiências que foram feitas e, portanto, advertir para o futuro, para o presente, mas não é só por isso, porque lembrar as tradições e guardar de cor as tradições dos antepassados é muito importante. Nós temos que olhar no passado e aprender com ele. Mas muitas vezes isso só é feito da boca para fora. Essas tradições e esses ensinamentos do passado passam por esses oradores como se entrasse pelo ouvido e saísse pela boca. Não aconteceu nada no meio desse caminho, né? Você disse bem, porque Emmanuel está dizendo não somente porque, quer dizer, é também importante, sim, isso, mas não basta. Muito bom, você lembrou muito bem. Quando todas essas coisas que nós estamos falando aqui, vamos falar, não quer dizer que isso não vale nada. Não, vale sim, mas não é só isso. Exatamente. Né? Então ele diz também, não somente por te sustentares assíduo no culto externo. Esse daqui, então, isso aí, até no meio espiritista isso acontece, né? Exato. Não te sustentares assíduo no culto externo. Tem aquelas pessoas que têm a hora certa de ir ao encontrar com Deus, como se fala, né? Exato. Então vai à casa espírita, vai ao templo protestante, vai à igreja católica, enfim, aonde ele tiver a sua afinidade maior, mas ele tem dia certo e hora para ir. Vai naquela hora, faz o que tem que fazer, reza e pensa as coisas boas, ouve o que os oradores estão falando, tudo direitinho, e vai embora para casa e se considera com a sua obrigação realizada, com a sua obrigação feita, estou quites com Deus. Mas não procura se transformar moralmente, que é a finalidade. Nem aproveita exatamente aquilo que está ali. Né? Até porque pela prática, né, a religião, ela traz para você o conceito da ética e da moral, exato, da conduta. Né? Então, não adianta, se você não puder absorver esses conceitos e através deles se tornar uma pessoa melhor e, sem dúvida nenhuma, procurar tornar aqueles que estão à sua volta também melhores, toda essa assiduidade, e é muito interessante que Emmanuel fala culto externo, manter a assiduidade no culto externo, ou seja, ele está falando de uma coisa que é feita para fora, não é uma coisa que é feita para dentro.
não é uma coisa que é interior, não é uma elaboração interior. Eu vou à casa espírita, eu vou ao meu templo religioso, enfim, de qualquer denominação que seja, porque ali eu tenho convicção de que eu vou conseguir armazenar mais informações, eu vou procurar ser melhor, eu vou aprender mais e traduzir isso em ações. A cumprir o estereótipo. Por isso ele fala em culto externo, né? Uma outra coisa que Emmanuel também alerta aqui é: não apenas serás discípulo do grande mestre, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Então, você muitas vezes recebe mensagens, né? Mensagens indicativas de que de alerta, de ajuda, né? Às vezes até de melhorar o ânimo da pessoa e etc. Estamos passando por uma enorme dificuldade, transes morais, transes familiares, dificuldades no trabalho, tudo isso então vem lá uma mensagem de alento, uma mensagem de ajuda, a gente lê aquilo, se sente bem, passa melhor e esquece. As pessoas, às vezes o médium se envaidece de ser o veículo daquilo ali, quando o mérito não está nele. Não está nele, né? Então ele esquece porque aquilo foi, que bom, então é assim, então eu vou ser feliz, então isso passa e pronto, entendeu? Não elabora aquilo, porque tudo que nos acontece na vida tem o objetivo de lição. O Espiritismo, ele é uma doutrina essencialmente educativa. Nós não podemos pensar em Espiritismo se não pensarmos em educação, como uma forma de nós elaborarmos interiormente as lições que aprendemos para que possamos nos tornar melhores. Então, é isso que ele está querendo dizer nessa frase, né? Uma outra advertência que ele faz é: não somente por escreveres páginas brilhantes. Isso aqui é muito comum, né? As pessoas escrevem, têm a facilidade de escrever, conhecem a língua e têm ideias interessantes, então escrevem coisas importantíssimas para eles, né? Eles acham, né? E, no entanto, não é só porque ele pode escrever coisas brilhantes que ele poderá ser tão somente por isso considerado discípulo do grande mestre, né? Aqui tem um aspecto também importante, embora não queiramos ser críticos, né? Quem às vezes tem pessoas que escrevem coisas que eles acham muito boas para os outros, esquecendo que às vezes ele é o destinatário daquela, né? Que por melhor que se escreva, sempre se recebe uma intuição qualquer no momento. Bom, apesar de que quando se escrevem coisas importantes, coisas edificantes, né? Às vezes isso pode massagear o ego, a vaidade de quem escreve, mas eventualmente ela pode ter lá na ponta, para quem lê, um valor que toque, né? Que oriente, que modifique, né? Então é por isso que ele diz: não é só por isso que serás discípulo do grande mestre, né? Isso mesmo. Aí ele vai e diz também, Emmanuel, não é porque possuas dons espirituais que has de ser, então, um discípulo do grande mestre. Quando ele fala possuas dons espirituais, sem dúvida nenhuma ele está falando em mediunidade. Apesar de que ele pode estar falando também de determinados valores que nós podemos chamar de dons espirituais, como aquele sentido de ajuda. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, Teresa de Calcutá nunca praticou a mediunidade. Ela era convicta, uma freira e convicta da sua religião. Ela nunca praticou a mediunidade, mas ela tinha dons espirituais. Sim, né? E pelo bom uso desses dons espirituais, ela pode ser considerada como uma discípula do grande mestre, né? Pelo que ela fez. Pelo que ela fez, né? Então, é nesse sentido que Emmanuel também está fazendo aqui a advertência. Uma outra situação que ele coloca é assim: não somente porque demonstres alevantadas aspirações. Eu posso ter as melhores intenções, mas se eu não transformar essas melhores intenções em atos, agora mesmo, hoje na biografia do Agostinho Souza que você apresentou aí, eles estavam lá: faz ou não faz o hospital?
É ou não é para fazer? Quem é que faz? Quando ele chegou e disse assim, não, eu dou o terreno, fez lá uma comissão, angariaram fundos para construir o Hospital São Pedro de Alcântara. Exato. Né? Então, empreendedorismo. Ele tinha levantadas aspirações, mas é preciso agir dentro delas. Né? Aí vem Emmanuel e diz o seguinte: a palavra do Evangelho é insofismável. Ou seja, a palavra do Evangelho não gera dúvidas nem interpretações equivocadas. A palavra do Evangelho, ela é uma, única, e ela é um axioma. Não tem muito o que provar, o que discutir sobre ela. Né? Então ele diz, glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Então você vê só nesse parágrafo o que Emmanuel faz. Ele diz assim, todas as coisas que nós citamos antes, elas são importantes, mas não são as únicas. Então ele diz quais são as coisas juntas que são importantes e que completam o quadro que permite que sejamos então considerados discípulos do grande mestre. E aí vem a exortação, glorifiquemos a Deus. Então, e convertemos-nos em discípulos de Cristo. Então, na verdade, juntando cada uma dessas coisas que de per si não são únicas, mas juntando todas elas, e na glorificação ao Pai, nós vamos nos converter em discípulos do Cristo. Mas para isso nós temos que produzir frutos de paz e de aperfeiçoamento. Né? Aí ele vai e diz assim, que a semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Né? Imaginemos isso mesmo, como se diz no povo, né, no popular, não vingou. Né? Então a semente infecunda, ela pode ser nobre em função da importância que tem aquele vegetal, mas ela é a esperança cadaverizada no seio da terra, ou seja, não vale nada. Tá lá, se a pessoa tem um potencial e não aplica, aquilo se torna inútil. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e amor, de redenção e de bondade, é talento morto. Então, de tudo isso que nós falamos, esses talentos que são importantes, mas não são únicos, né? Então, se nós não pudermos juntá-los todos, nós podemos ser... E nós conhecemos casos assim, né, de talentos incríveis, mas que, na verdade, são talentos mortos, porque eles não dão sentido àquilo que eles têm, que possuem. Jogam fora uma oportunidade que a vida oferece. Né? Nesse particular do amor em ação, nós até podemos arriscar a dizer o seguinte, que a pessoa pode até não ter esses talentos, mas se ele tem bondade e se pratica a caridade, como dizia Pedro, a caridade cobre a multidão de pecados. Até nossas deficiências serão toleradas se nós formos pessoas bondosas, amorosas. Então completa aqui, Emmanuel. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Muito bonito mesmo. Bom, meus amigos, então aqui terminamos o nosso programa de hoje, agradecendo a atenção, a audiência, o carinho de todos e o Geraldo para as suas despedidas. Agradecemos a atenção, amigos, e até o próximo encontro na rede da nossa Rádio Rio de Janeiro. Que a paz de Jesus esteja com todos. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.